Então, vou fazer aqui um resumo rápido do que nós falamos para ficar claro aonde nós vamos chegar. Nós iniciamos a aula falando o seguinte: olhem, as famílias, as empresas, as pessoas, os governos, eles executam orçamentos ou com superávit, ou com déficit, ou equilibradamente. O que significa isso? O que eles gastam é igual, maior ou menor do que eles recebem, ok? Então, nós temos as execuções de orçamento sendo executadas por todos nós, pessoas, famílias, empresas, governos. Como que pode ser executado um orçamento de maneira desequilibrada? Ou seja, gastando mais do que recebe ou gastando menos do que você recebe. Se eu gasto mais, eu tenho que ter um mecanismo de financiamento disso. Como que é esse mecanismo de financiamento? Eu tenho que trazer um dinheiro que eu vou receber no futuro para gastar hoje aqui. Ou, se eu vou gastar menos do que eu recebi, eu tenho que transferir esse excedente da minha receita sobre meus gastos para uma data futura. Tudo isso daí, essas operações aonde você executa de forma desequilibrada, essas operações, elas são viabilizadas através de ativos financeiros. Esses ativos financeiros podem ser renda fixa, renda variável, contratos com derivativos. Eles são negociados mercados centralizados, pregão, ou mercados dispersos, balcão. Eu posso classificá-los em mercado monetário, mercado de capitais, mercados de derivativos e o mercado de capitais aqui com duas grandes divisões, renda variável, renda fixa. Tudo isso junto nós vamos chamar um sistema financeiro nacional, por gentileza. Quais são as funções que um sistema financeiro tem? E quais são as funções do nosso sistema financeiro? Nós temos, em primeiro lugar, aqui, as questões referentes à intermediação entre agentes poupadores e agentes que são deficitários. O que significa isso? Imaginem que eu tenho um orçamento executado no mês de maio de forma superavitária. Eu recebi 10 mil e eu gastei 8. Eu tenho que transferir 2 mil reais para o futuro, eu tenho que investir. Imaginem se não existisse um sistema financeiro, eu teria que buscar alguém, ligar para os meus amigos: olha, você quer tomar 2 mil reais emprestados meus e você paga lá no futuro? Eu teria que buscar alguém interessado em tomar esse recurso excedente. Então, a existência de um sistema financeiro, ela tem como característica, em primeiro lugar, um intermediário. Pode ser um banco, pode ser uma outra instituição que vai tomar ou emprestar esses recursos. As operações entre agentes deficitários e agentes superavitários não se dá diretamente. Essas operações, elas são feitas com a ajuda de um elemento que fica no meio. Esse intermediário, um banco, ele se encarrega de tomar o recurso de um e emprestar para outro. Além disso, esses bancos, eles funcionam como facilitadores para você criar esses instrumentos financeiros, esses ativos financeiros.
Segundo lugar, o sistema financeiro, ele serve para prover a sociedade de mecanismos de geração de poupança. Se nós não tivéssemos um sistema financeiro, todo mundo seria obrigado a poupar das maneiras mais estranhas e esquisitas possíveis. Você ganhou 10 mil reais num determinado mês e gastou 7, o que eu vou fazer com os 3? Eu vou deixar em dinheiro debaixo do meu colchão. Não, eu vou comprar leite e vou armazenar leite na minha casa. Não, eu vou comprar açúcar e deixar açúcar armazenado na minha casa. Não. Você tem instrumentos para captar poupança da sociedade. Então você tem um conjunto enorme de instrumentos diferentes, para cada um com uma característica diferente, para captar essa poupança da sociedade. E, ao mesmo tempo, esses instrumentos servem para financiar. Ações, por exemplo, financiam as empresas, CDBs financiam banco, títulos públicos financia governo. E servem também como mecanismo de armazenamento de valor. Eu tenho mecanismos que permitem que você transfira poder de compra do presente para o futuro, e esses mecanismos são confiáveis e aceitos por todos, ok? Terceira grande função de um sistema financeiro, a redistribuição e a mudança de risco entre os diferentes agentes. Em primeiro lugar, o mercado de capitais, ele serve como um processo de transferência de risco de um agente para outro. Como funciona isso daqui? Vamos imaginar o seguinte: as empresas, se nós não tivéssemos um mercado de ações, as empresas, os donos das empresas, eles seriam exclusivamente os donos únicos do seu negócio. Por exemplo, a Microsoft seria do Bill Gates e do seu sócio, e eles seriam os únicos donos daquele negócio. No caso do Bill Gates, eu estaria preocupado, falando assim, puxa, todo o meu patrimônio, uma parcela muito grande do meu patrimônio, está dentro aqui da Microsoft. A existência desse mercado de ações permite que o Bill Gates pegue uma parte do seu negócio e distribua e venda e arrume novos sócios através da existência do mercado de ações. Então, nós temos, de fato, um processo de transferência de risco de um para outro indivíduo. A própria existência de contratos de derivativos, eu que tenho uma posição, por exemplo, eu sou um importador, eu tenho que comprar dólar daqui a um ano, eu tenho um risco do dólar subir muito. Eu posso não estar disposto a aceitar esse risco. Eu falo, eu não quero correr o risco do dólar estar R$5 daqui a um ano. Eu quero transferir esse risco para um outro agente. Eu posso fazer isso através de contratos derivativos, comprando um contrato futuro de dólar, e eu transfiro esse risco para o vendedor.
Eu tenho mudanças na natureza do risco. Por exemplo, um banco, ele pode captar do seu cliente, vendendo CDB, através de um CDB indexado à taxa DI. Tem uma taxa de juros que ela é extremamente importante, chamada taxa DI, Depósitos Interfinanceiros, que serve como indexador, serve como mecanismo de correção do valor dos certificados de depósitos bancários vendidos pela maioria dos bancos. Então, o banco ele capta um dinheiro a taxas flutuantes e ele pode emprestar esse dinheiro pré-fixado, ou ele pode emprestar esse dinheiro acima da variação do IGPM, ou ele pode emprestar esse dinheiro acima da variação da taxa de inflação IPCA. Ou seja, o banco captou dinheiro com uma natureza indexado à taxa DI e ele emprestou dinheiro de outra forma. Ele emprestou dinheiro indexado à taxa de inflação IGPM, ou então indexado à taxa de inflação IPCA, ou emprestou pré-fixado. Poxa, ele mudou a natureza do risco da captação para o risco da aplicação. Ele fez uma alteração que você tem da natureza desse risco. Então, esse mercado financeiro, esse setor financeiro nacional, ele cumpre todas essas funções aqui.